Irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estamos em poucos, né? Acho que os irmãos estão com frio. Mas que bom que estamos reunidos aqui mais uma vez juntos para louvarmos, exaltarmos ao Senhor. Quando viemos para o culto, nós temos que vir com o nosso coração cheio, regozijando na presença do Senhor, para chegarmos aqui e oferecermos um culto de louvor, exaltação ao nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio e o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido entre os milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido entre os milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas te entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda a vida até o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido entre os milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã,
Todo o poder é dado ao Senhor, que fez os céus e fez a terra. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Exalte ao Senhor nessa noite. Você tem a oportunidade, tem a liberdade de estar diante do Senhor com seus pensamentos voltados único e exclusivamente a Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Deixa fluir do seu coração algo que bendiga o Senhor, algo que o exalte, algo que o adore. Porque foi para isso que você veio aqui. Você vive, nós vivemos para o Senhor, para adorar, para bendizer e para exaltar o nome santo dEle. O nome que vive e vive para sempre e que tem nos amado de uma forma especial, de uma forma tremenda. E nós não temos nada mais a fazer senão o adorar, e o adorar em espírito e em verdade. Amém. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, visto dos anjos.
glória? Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Podei-vos assentar, que o Senhor continue nos abençoando, dispensando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Hoje não temos ninguém nos visitando, estamos todos de casa. Temos o irmão Lourenço, quem não viu ele domingo passado, chegou de viagem, falou da irmã Rita. E nós estamos aqui intercedendo por ela e cremos na vitória. Amém, meu irmão? Irmã Cecília? Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Então, mais uma vez estou aqui para aprender um pouco mais da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a palavra que eu vou compartilhar é a palavra de Jesus. Não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. Jesus é o maior pregador da história, né? Da Bíblia. Então, Jesus é o maior pregador. Então, a palavra dele é a verdade. E se nós ouvirmos a palavra de Deus como palavra de Deus, com certeza ela produzirá em nós um efeito maravilhoso. Então, a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra de Deus, ela não é falada só para pessoas que não conhecem a palavra ou para as pessoas não salvas, e sim para as que estão já convidadas e aceitam o convite de Jesus. E esta palavra que eu vou repartir está registrada em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 14, que diz assim: E então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outros para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-os nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são convidados, são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pai, nessa noite eu estou aqui diante da Tua palavra. Estou na dispensação do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que a minha boca seja usada pelo Teu Espírito e que só há aquilo que o Senhor me permitir, Senhor. E também, Senhor, eu quero pedir que os corações, os ouvidos estejam atentos e os corações estejam sensíveis à voz do Teu Espírito. Que essa palavra seja para nossa edificação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esta parábola é uma palavra muito profunda. Ela começa aqui falando que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, quem é esse rei? Esse rei é representado como Deus e o Filho Jesus. Então, Deus, ele, desde os lados do início da palavra de Deus, da Bíblia, ele sempre teve um desejo de ter uma comunhão ou uma intimidade com o povo. E ele, primeiramente, ele convidou aqui, o primeiro convite que foi feito aqui nessa parábola, ele fez esse convite para quem? Para os judeus. E depois, ele tornou a reforçar esse convite. E aquelas pessoas não aceitaram, preferiram uns ir cuidar dos seus negócios, outros iam cuidar do sítio, das terras. E assim é também no nosso tempo de hoje.
Deus convida, Ele faz o convite, Ele reforça o convite, porém, muitas das vezes nós damos mais ênfase aos nossos negócios. Nós estamos mais preocupados com os nossos negócios do que em atender o convite de Deus. Então ele foi insistindo, e até que, por fim, ele ficou irado porque fez esse convite várias vezes e as pessoas rejeitaram ou fizeram pouco caso daquele convite, como também hoje ocorre. Pessoas fazem pouco caso da palavra de Deus, faz pouco caso dos cultos, faz pouco caso dos irmãos, faz pouco caso da igreja. Mas Deus está sempre preocupado e insistindo, querendo ter essa comunhão com o povo. E ele aqui, por fim, ele ficou irado, mandou pegar aquelas pessoas e deixar para lá. E depois ele mandou o povo, o servo dele, ir e fazer um outro convite. Então agora ele abrangiu, esse convite foi um convite abrangente, que abrangiu para toda a humanidade. E ele quis dizer aqui, com esse convite, que o convite era para todos. Porém, o convite é feito para todos. Todos têm o mesmo direito de entrar nessa festa, nesse casamento, que núpcia quer dizer casamento, quer dizer comunhão da humanidade com Deus. Então, todos nós temos esse direito, nós todos somos convidados e temos esse direito de participar dessa núpcia, ou desse casamento, ou dessa celebração. Então, quando as pessoas convidam a gente para ir a um casamento, o que a gente faz? A gente se sente honrado, se sente assim, valorizado, né? Pelo menos eu, quando eu recebo um convite de casamento, para ir participar com aquela noiva, noivo, ou com a família, eu fico muito feliz. Eu acho honrada, sinto que eu fui valorizada, fui lembrada e me sinto bem, assim, especial. E quando nós recebemos esse convite, o que é que nós fazemos? Nós vamos para as lojas, vamos comprar vestido, as pessoas, outros vão comprar sapato, vão comprar presente, vamos nos preparar para poder comparecer a essa festa. E para essa festa aqui, para essa festa que Deus, ou Jesus também, que é o Filho, Ele deixa esse convite para nós, então também nós precisamos de sentir essa mesma felicidade, ou maior. Porque essa festa aí é uma festa que vai durar eternamente, não é aquela festa que vamos lá por uns tempos, momentos, e vai acabar. Então, nesse sentido, nós temos que valorizar esta festa, ou esse convite, e não desprezar o convite. Mas nós temos que prestar atenção aqui no versículo 11, que diz assim, ali o salão está aqui, vamos fazer uma comparação, nós aqui, igreja, que estamos aqui neste local de reunião. Nós aqui, se esse salão tivesse bastante cheio, tem poucas pessoas, tem números pequenos de pessoas aqui, mas poderia estar cheio. E isso é a festa, é a celebração que Deus gostaria de celebrar, que tivesse muitos. Porém, alguns desfizeram do convite, acharam que o convite não tinha importância e preferiram não dar ouvido e não vir para essa festa, para esta celebração. Então, mas nós temos que prestar atenção, o que eu quero
chamar a atenção aqui é que o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Porque quando nós vamos a um casamento ou nós precisamos de estar vestidos adequadamente para esse casamento ou para essa festa. E ele entrou ali, ele viu aquele homem que estava ali sem o traje especial ou adequado. Então, o que ele fez? Ele perguntou para ele: como é que você entrou aqui sem a sua veste preparada? E aquele homem ficou sem graça, que assim pode acontecer com nós também. Se nós tivermos uma festa e uma pessoa vê a gente inadequado e chamar a nossa atenção, a gente fica sem graça. E assim esse homem ficou sem graça e emudeceu. E aí o que o rei fez? Ele deu uma ordem aos seus servos para amarrar aquele homem e levar e jogar nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Esse homem não estava preparado. E assim somos nós. Nós, como igreja, nós fomos convidados, nós recebemos a palavra de Deus, aceitamos Jesus, porém, não fica só nisso. Não fica só em aceitar Jesus, batizar e ser, vamos dizer, entrar na igreja, ficar aqui na igreja, fazer união com os demais irmãos. Quando nós adentramos aqui para a igreja, nós precisamos de receber, de aceitar os tratamentos adequados para que as nossas vestes fiquem preparadas ou adequadas para celebrarmos a festa. Essa festa que eu já estou falando já não é mais essa festa aqui do casamento do rei aqui. Eu já estou falando da festa que Deus quer celebrar com nós. Ele quer celebrar com nós, mas ele faz o convite, ele nos recebe, porém tem os métodos, tem os caminhos a seguir para que nós possamos nos preparar para permanecer. Então vejamos aí comigo no capítulo 2 de 2 Coríntios 2, 5, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3. Diz assim: se todavia, estando vestida, não formos achados nus, então podemos correr o risco de estarmos aqui dentro da igreja, já incluído no povo de Deus, e não estarmos com as nossas vestes adequadas a prosseguir. Então, nós temos que estar aqui na igreja e continuar preparando as nossas vestes, porque a preparação ela é progressiva, ela não para só no momento que nós entramos para a igreja ou batizamos ou aceitamos Jesus, ela tem que prosseguir. Nós precisamos de prosseguir preparando as nossas vestes para encontrar com Deus, porque Jesus voltará para buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Jesus aqui na terra? É a igreja. E essa igreja deve estar vestida de vestes nupciais, que é para encontrar com o noivo, que é Jesus. Então, a pergunta é: como está a nossa veste? A nossa veste está adequada? A pergunta é para mim e para você. Não é só para mim ou só para você, mas para todos nós. A pergunta é: estamos com vestes adequadas para essa festa, para essa celebração?
de quando Jesus voltar, nós estarmos preparados para subir com Ele. Então aqui, Paulo deu uma receita, que nós precisamos de olhar nossas vestes, se elas não estão vestes nuas. Essa veste nua não é veste de, aqui, falar de vestido, de camisa ou de calça, mas fala das nossas obras. Fala de amor, fala de perdão, fala de humildade, fala de perseverança, fala de fé. Então, nós precisamos de fazer uma reflexão a respeito dessa veste, porque pode ser que a nossa veste talvez está alongada para um lado, mas está desalongada para outro lado. Então, nós temos que prestar atenção. Hoje, a palavra de Deus chama para nós prestarmos atenção em nossas vestes. Não na veste do outro, mas na minha veste. Eu vou prestar atenção na minha veste. E você também deve prestar atenção na sua veste. Sempre fala assim, sempre todos os domingos, segundo domingo do mês, é o dia da ceia. E sempre nós lemos lá aquele texto que está em Coríntios, que fala que é para nós examinar nós mesmos. Né? Examinar a vós mesmos. Então, essa veste aqui, nós temos que examinar a nossa veste, para poder ver se essa veste já está continuando sendo preparada. Outra referência está em Efésios 4:24. Efésios 4:24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a nossa veste está tendo justiça? A nossa veste está tendo santidade? Nós temos que deixar todas aquelas coisas do velho homem, da velha criatura, e revestir do novo homem, que é segundo Deus. E esse homem, ele tem que estar cheio de justiça, da justiça de Deus, não da nossa própria justiça, e da santidade. Essa santidade aqui, ela envolve muita coisa. Muita coisa. E sem a qual nós não podemos ver a Deus. Por isso que ela é importante na vida do cristão. O cristão precisa de se esforçar para poder fazer uma progressão. O que é uma progressão? É crescer. A nossa santidade, ela tem que crescer dia após dia. Vamos ver aí em Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3. Vamos ver mais o que é que nós precisamos de colocar nas nossas vestes para que nós possamos sentar no banquete do Rei quando Ele voltar para nos buscar. Colossenses 3, o verso é 10, 12, 13 e 14, que diz assim: e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição.
Então, aqui nós vemos o que mais que nós temos que acrescentar nas nossas vestes, né? Nós temos que vestir do novo homem, nós temos que vestir de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a que nos ensina, é a que nos lava e que nos purifica e faz a nossa santidade, faz a nossa veste progredir. Amém? E aqui ele fala que nós temos que ter misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, o cristão, que se diz cristão, ele precisa de ter essas qualidades, ele precisa de acrescentar estas virtudes no seu caráter, nas suas vestes, para estar de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a nossa veste esteja preparada para nós estar participando daquele banquete naquele dia. E aqui diz ainda que nós devemos perdoar uns aos outros. Lá no início eu falei que a veste tem que ter amor, tem que ter perdão. Agora nós estamos aqui confirmando o que eu já abordei no início da fala. Então, nós temos que perdoar uns aos outros. E se nós tiver alguma queixa, porque com certeza tem, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, somos falhos. Mas, se eu tenho uma rixa contra o Toninho, ou uma queixa para fazer dele, ou uma reclamação, o que eu tenho que fazer? Ainda que ele não venha me pedir perdão, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Por quê? Por que eu tenho que perdoar? Porque Jesus nos perdoou. E se Jesus, que é o maior personagem da Bíblia, porque ele perdoou, ele deu a vida dele na cruz do Calvário para nos salvar, ele é o Rei da Glória. Ele perdoou o nosso, por que nós não podemos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, né? Ou alguém que nos faz alguma coisa? E o que nós temos que fazer mais aqui é prestar atenção no amor. Por quê? Quando nós temos o amor, nós somos perfeitos. Quando nós amamos de verdade, quando nós temos... o amor, ele é o elo. Ele é a ligadura com a perfeição. Através do amor é que nós nos tornamos perfeitos. E ele é o maior de todos os ensinamentos que tem aqui. Ele é o maior. E por isso nós devemos de conservar esse amor nos nossos corações. Vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 4. Apocalipse 3, verso 4. Então diz assim, estou olhando Pedro, capítulo 3, no verso 4, diz assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminam ou que não contaminaram suas vestes, e como andarão de branco, porquanto são dignos disso. Então, aqui está falando lá da igreja de Sardes, né? Jesus está falando que lá tinha poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que as vestes estavam de branco, estava branca. Esse branco aqui significa que estão prontas, estão preparadas, que estão adequadas para a gente sentar no banquete com Cristo, porquanto são dignos. E se nós querer estar digno para sentar nesse banquete, para encontrar com Jesus no último dia, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque isso é promessa de Deus para nossas vidas, é a nossa esperança. E se
Ele prometeu que vai voltar e ele voltará. Tão certo como nós estamos aqui, ele voltará para buscar o seu povo e que é a sua igreja. Mas, para isso, nós temos que estar preparados, temos que nos achar dignos. E aqui fala que é poucos, tem poucos, não são muitos. E aqui no início eu falei que muitos, ou no texto aqui da parábola, Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui está confirmando que serão poucos, não serão todos. Somente aqueles que perseverar na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Deus, nos princípios e nos estatutos de Deus, que acreditar nessa palavra que está sendo falada aqui agora e procurar preparar a sua veste para as núpcias. Então, são poucos, não vai ser muitos, mas todos nós que estamos aqui, se nós estamos aqui, nós já fomos convidados, nós já fomos chamados, nós já fomos dado uma ordem que é para nós preparar a nossa veste. Ele já veio, já falou, muitas pessoas vêm aqui, falam a palavra de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos a palavra de Deus, já ouvimos que nós devemos largar alguns pecados de estimação que nós temos, nós ficamos ali cuidando daquele pecado, ainda deixando que aquele pecado ainda fica ali dirigindo as nossas vidas, achando com orgulho que nós somos grandes coisas. Nós somos grandes se nós estivermos obedecendo a palavra de Cristo. Se nós não estiver com Cristo, obedecendo o que Ele deixou, saiba que nós somos os piores pecadores que existem, porque nós já somos informados, nós já fomos convidados. Agora cabe eu e cabe a você estar preparando as nossas vestes. E em Apocalipse 16, 15, está falando assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha, ou as suas vergonhas. Então, é uma palavra forte, é uma palavra que quase ninguém gosta de falar, porque todo mundo quer ler Salmo 91, quer ler Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito lindo, muito bem. Mas esta palavra aqui é uma palavra que ela nos chama a atenção para que nós possamos estar preparados para encontrar com Cristo na sua volta. E Ele voltará. E a sua volta, nós sabemos que ela está prestes. Porque tudo que está escrito na Bíblia a respeito da volta de Jesus já está acontecendo. Então, ele está próximo a voltar. E ele voltará, porque ele disse, e a palavra dele não mente. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é verdadeira. E cabe a nós acreditar, cabe a nós a preparar essa veste, que é a nossa vida. Não é veste de roupa, não é veste de sapato, mas é veste de amor, veste de perdão, veste de bondade, veste de perseverança, veste de fé, veste de paz, de gozo, de obediência, de mansidão, de verdade, de justiça, temperança. São essa a nossa veste que nós temos que preparar para poder assentar no banquete, que as nossas vestes, que a minha veste e a sua veste esteja preparada para que nós possamos encontrar com Jesus na glória e banquetear com Ele
para todo o sempre. Amém? Que essa palavra possa falar nos nossos corações e que nós possamos fazer uma reflexão, uma meditação a respeito dessa palavra e guardar ela no nosso coração, e não só guardar ela aqui dentro, mas também praticar ela, para que nós possamos ser dignos, ser aptos para reinar com Cristo no seu banquete eternamente. Amém? Pai, a tua palavra foi falada, o teu recado foi dado, Senhor. E agora cabe cada um de nós, Senhor, nos prepararmos para que quando o Senhor voltar para buscar a tua noiva, que é a igreja, e essa igreja que somos nós estejamos preparados, Senhor, para subir contigo, para sentar no teu banquete, para reinar contigo em todos os tempos, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço porque o Senhor esteve aqui comigo falando, Senhor, me capacitando, me dando a graça, Pai. E eu te agradeço. Obrigada, Jesus. E que cada um de nós possamos, Senhor, também ser pessoas que possamos convidar, que possamos falar da tua palavra para todas as encruzilhadas, para todos os tipos de pessoas. Nós não fazer acepção de pessoas, Senhor. Que nós possamos incluir todas as pessoas para que elas possam ouvir a tua palavra e assim também se preparar para encontrar contigo. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Obrigada, Senhor. Amém. Recado direto do Senhor para as nossas vidas. E aí eu vou ler para vocês aqui, Mateus capítulo 25, verso 13. O irmão Vanderlei, vamos preparar os elementos da ceia? Pode ser? Pode vir então, tá? Vou ler aqui Mateus 25, verso 13, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está dentro dessa mensagem aí da irmã Cecília. Vamos nos preparar, porque o tempo é chegado. A vinda do Senhor está aí. Se for colocado como um relógio, de repente falta alguns segundinhos, está lá já no último segundo, quem sabe, para que toque o alarme. Sabemos que não é assim, mas também sabemos que num piscar de olho, ele vem e não haverá mais tempo para nós poder nos preparar. Não haverá tempo para nos adornar, nos vestirmos melhor. E essa palavra, ela é realmente muito séria para todos nós. Não há aqui, o texto mostra que não há aqui um que é melhor que o outro, que está em vantagem. Não há vantagens. Há a oportunidade de se preparar, de estar se preparando. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E muitos serão pegos de surpresa nessa hora. Quando ele piscar o olho dele, já foi. Já passou a oportunidade. Porque não se preparou. Este é o recado do Senhor para as nossas vidas hoje. Deixar um aviso para vocês aqui. No dia 26
domingo, eu avisei no domingo, no domingo passado, que nós teríamos uma programação no dia 25 e 26. Mas eu vou refazer ela. Nós teremos uma programação no dia 26, domingo. O dia todo estaremos aqui. A última reunião vai ser no finalzinho do dia, lá a partir das 4 horas da tarde. Então nós teremos reunião pela manhã, teremos almoço aqui, vamos almoçar aqui e vamos estar o dia todo aqui envolvido com um seminário. O seminário começa, tem meio, início, meio e fim. E nós teremos isso aí. Nós teremos alguns irmãos ministrando aqui palavras para a igreja. Não vai ser um irmão, vai ser uns quatro irmãos que vão ministrar a palavra aqui. Então, eu acredito que se você usar esse dia exclusivo, com exclusividade, em dedicação ao Senhor, você vai se preparar, você vai aprender como se vestir melhor para o Senhor. Reserve esse dia 26 deste mês. Preserva e reserva esse dia para esta finalidade. A hora exata que nós vamos iniciar aqui, nós vamos avisar ainda, mas já adianto que é pela manhã. Nós vamos só afinar o horário certinho de início. Então vá se programando, vai se organizando para que você tenha a oportunidade de crescer no Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante para a minha vida e para a sua vida. Abram as Bíblias de vocês em Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. Nós vamos dar uma olhada aqui, o que diz esse texto. Estamos hoje com poucas pessoas, não sei se é medo do frio, de repente alguns pode ser, mas está um clima excelente, maravilhoso, que Deus deu para nós esses dias aqui. Amanhã já vai estar meio calor. Então, muito raro essas oportunidades da gente estar vendo um clima desse aqui. Umas 2, 3 vezes por ano, talvez, e não mais que isso. Fora disso é calor, bastante calor. Eu gosto de aproveitar esse clima excelente desses dias. Aberto aí em Lucas, vamos ler. Diz o seguinte: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo falando. Fazei isto em memória de mim. Esse é o meu corpo, o pão. Este pão, ele simboliza. Tem outros textos que dizem que nós todos participamos de um mesmo corpo. Um pão inteiro e um mesmo pão fracionado, que é a igreja, em comunhão com o Senhor. Então aqui estão os elementos da ceia. Jesus Cristo tomou o pão, partiu e deu graça pelo pão. E distribuiu, deu graça pelo pão. É o que está dizendo o texto. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. O pão
é o corpo de Cristo. Vamos seguir em frente. Que por vós é dado fazer isto em memória de mim. Então, quando você participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, tenha em mente que você está fazendo em memória de Jesus Cristo. Em todos os textos que ele fala da ceia, ele faz menção dele mesmo e da morte dele na cruz. Porque isso é sério, isso é uma aliança que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. E as alianças devem ser levadas a sério, com todo respeito e honra e dignidade e diante do Senhor, reverência diante dele. Porque você está participando de algo que é estipulado pelo próprio Jesus Cristo. Ele fez para deixar como exemplo, e nós aqui fazemos parte dessa aliança. Só fazemos essa mesa do Senhor porque o Senhor fez uma aliança. E eu faço parte dessa aliança, você faz parte dessa aliança. E por isso você deve estar pronto. A irmã Cecília citou o texto lá que diz: examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Então, faça um exame de você diariamente, agora, nesse momento, e participe da ceia, Senhor. Isso é importante. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Veja bem, que é derramado por vós. Ele estava falando aqui da morte dele, da ressurreição dele, e que nós fazíamos parte da vida de Cristo. Só podemos participar porque somos de Cristo, vivemos com Cristo, somos para Ele e Ele para nós. Você tenha consciência de quem é Jesus Cristo para a sua vida, para as nossas vidas. O momento que a gente come aquele pedacinho de pão, se nós fizermos de maneira desapercebida, será apenas um pedacinho de pão, que não vai dizer nada para quem fizer dessa maneira. Mas se você comer em reverência ao Senhor, em memória do Senhor Jesus Cristo, aí você vai sentir algo diferente. Com certeza. E a instrução bíblica é: coma e depois beba. Essa é a instrução. Por isso que a gente distribui primeiro e sempre cita: coma o pão primeiro, depois beba. Essa é a instrução bíblica que tem. Vou ler novamente o texto e vocês vão cantar? Pode se dirigir para lá. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Testamento aqui quer dizer aliança, quer dizer um acordo feito. Então nós temos uma aliança com o Senhor. Pronto aí? Pode distribuir. Os irmãos já agradecer ao Senhor pelos elementos aqui
E agora vão distribuir. Vamos ficar de pé para esse momento? É um momento solene. É um momento de muita reverência. Amém? É um momento riquíssimo na presença do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue e por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados
pedir para os irmãos ficarem em oração por uns instantes, que os demais irmãos, né, vão participar da ceia. Então segura mais uns minutinhos aí, estejam em oração, orem pela equipe de louvor, que é uma equipe que carece das orações dos irmãos. Vamos estar assim orando nesse momento. Amém? Irmãos, essa contribuição que vocês colocam aqui é muito importante para a igreja. E ela é usada exclusivamente na obra de Deus. Nenhum centavinho sai daqui para outras finalidades, mas senão para a obra do Senhor. E nós temos aqui no nosso refeitório, investido um pouquinho nele, embora não pareça, mas os ladrões têm atacado ali, têm roubado por ali. E nós precisamos orar por esses ladrões, para que Deus abençoe a vida deles de tal forma que eles não venham mais ter interesse em roubar. Que eles possam alcançar salvação. Eles são carentes de salvação por parte do Senhor. Mas também nós vamos fazer um investimentozinho ali para poder fechar um pouquinho a entrada deles. Tem um caminho ali que eles fazem, e aí nós vamos, por esses dias, nós vamos investir ali, fazer alguma coisa ali e gastar um dinheirinho a mais. Então, você esteja entendendo que o dinheiro que você investe aqui, deposita aqui, está sendo empregado aqui. Pouco tempo nós compramos notebook, nós compramos bebedouro novo e manutenção para bater veneno aqui nesse terreno aqui. Da última vez foi R$ 975 o custo para bater veneno aqui. E é assim. E o mato tá brotando ali bonito que só. Com essa chuva, e muitas vezes a gente facilita com a mão de obra dos irmãos. Mas com essa chuva agora, o mato vai vir bonito. E precisamos bater veneno de novo, né? E assim é um investimentozinho aqui, outro ali, alguns custos permanentes, como energia, despesa de limpeza aqui, essas coisas assim. Então, os nossos recursos financeiros são pequenos, bem pequenos. Fica um incentivo para você, invista o quanto mais você puder, segundo o que propor no seu coração, é lógico. Mas procura propor no seu coração investir um pouquinho mais. Porque os nossos investimentos são pequeniníssimos. Agora, por exemplo, nós vamos ter esse seminário aí, tem despesas. E assim veio o irmão Gerson aqui, despesa, muito bom, maravilhoso, excelente. Mas tudo acarreta despesa. Tudo leva despesa. E as nossas economias são pequeniníssimas, pequena. Tem mês que a gente imagina que não vai dar conta de honrar os compromissos feitos. E aí Deus entra com alguma providência e a gente consegue honrar os compromissos. Amém? Que Deus abençoe a semana de cada um de nós. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.